Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Eu tô só esperando mais alguém entrar na sala. Legal. Oi, pessoal. Boa noite. Aqui quem fala com vocês é a Ingrid. Sou coordenadora do Polo NIP Alphaville. Como vocês sabem, a gente está fazendo essa série de lives, né? É um projeto que a gente conseguiu implantar com vocês com muita felicidade aí na última semana. O objetivo dessas lives, além de, claro, contribuir para as atividades complementares de todos vocês, né, já que a gente certifica todas essas lives, a gente vai enviar depois o link para vocês marcarem a presença aqui no Instagram, enfim, e a gente vai enviar o certificado por e-mail para vocês, mas além disso, é contribuir de forma para o aprendizado de vocês acadêmico, de forma que vocês consigam ter alguns conhecimentos realmente, além dos conhecimentos de praxe que vocês já têm nas disciplinas de vocês, tá bom? E hoje eu vou só convidar aqui o nosso convidado, Dr. William. Só um minuto, por favor. A gente está tentando aqui a conexão com o William. Will, você tá me Oi, ouvindo? tô ouvindo, tô ouvindo. Eu acho que Eu tá acho. travado, mas peraí. Peraí que eu sei como Eu destravar, peraí. te ouço, mas não te vejo. Agora você vai ver. Agora Tcharam. sim. Agora sim. Tudo bom, Will? Boa, tudo bem, tudo bem. Boa noite. Boa noite, amigo. Eu estava primeiro passando algumas instruções gerais para os nossos alunos, mas agora nós vamos começar a live de forma mais abrangente, realmente para todo o público que vai estar assistindo a gente hoje. Primeiro, queria te agradecer por você estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade de estar hoje com a gente. Eu sei que sua agenda é concorridíssima. É, conheço bem essa agenda aí. E eu queria fazer uma breve apresentação sua, para quem não te conhece. Esse é o Dr. William Carvalho, ele é advogado e também... Posso te chamar de sociólogo, William, apesar de não ter a formação ou não? Ah, é porque a minha a formação em Direito é bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas, então, E né? jurídicas. Então dá para chamar de sociólogo um pouco, né? Só não é licenciada. O Dr. William, pessoal, para quem não conhece, ele é um pouquinho famoso, viu? Ele tem um canal que se Que nada. chama Advogado William Carvalho. Você criou esse canal agora em março, não foi, William? Foi. Aproveitei a pandemia para Para fazer criar isso. isso. E esse canal dele tem um objetivo bem claro e que eu acho que você vem cumprindo bem com ele, William, que é descomplicar todo o juridiquês, né? E a gente vê que você tem conseguido isso até pelo número de seguidores desse canal que você tem no YouTube. Tá É, chegando a quase 6 mil seguidores, é. né? Em pouco mais Muito de dois legal meses, isso. é bastante coisa. Quase É, 180 mil visualizações. é. Então, depois eu vou deixar aí para vocês, pessoal, o link de todas as redes sociais do Will para vocês conseguirem acompanhar ele também. Ele tem bastante conteúdo bacana que eu acho que vocês vão gostar muito de acompanhar. Mas eu queria, Will, que você se apresentasse, né? Ninguém melhor do que você para Boa. se apresentar. Você já adiantou que é bacharel em Direito, né? Bom, aliás, em Ciências Sociais e Jurídicas. E o que Isso. mais você anda fazendo por aí, Will? Bom, gente, você não se espantem não, mas a Ingrid vai me chamar de Will de vez em quando, porque o meu nome é William, mas o meu apelido é Will. E eu Exato. eu não tenho problema nenhum em ser chamado com o nome inteiro ou pelo apelido. Podem ficar à vontade com relação a isso. Eu sou advogado, já tenho 7 anos. Eu me formei em 2010 e desde então estou na luta aí por uma advocacia mais pé no chão, mais próximo das pessoas, mais informal, mas sem deixar o formal, né?
e um pouco mais inclusiva, fazendo com que o direito faça parte da vida das pessoas de fato. Bom, eu tenho duas pós-graduações, uma em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, uma em Direito Civil e Processo Civil, e, e atuo nas áreas de Direito Previdenciário, Consumidor, Trabalhista e Civil também. Essa é a minha área de atuação. Eu sou do ABC Paulista, meu escritório fica aqui em Diadema, a segunda cidade mais pobre do ABC, é onde está o meu escritório, mas isso não faz da cidade menor do que nenhuma delas, pelo contrário, aqui a gente tem muita gente boa, muito metalúrgico, muita gente trabalhadora, e da qual eu faço parte com muita honra dessa cidade. Então é isso, estamos aí já há 6 anos advogando, quase 7, estou no direito desde os 15 anos de idade, meu primeiro emprego foi de advocacia, queria ser jornalista, me converter a ser advogado, mas estamos aí. E aí estou produzindo esse monte de conteúdo na rede, porque eu acho, Ingrid, que as pessoas precisam entender o direito para se tornar cidadãs e cidadãos melhores. Entende? Só assim. Então a minha função é essa. Legal. E você já deu o gancho para o nosso assunto de hoje, né? É. Que a gente vai tratar justamente sobre cidadania, direitos humanos, principalmente, que é e sociologia também, que é uma área que a gente vai tentar desmistificar um pouco, né, hoje também. Já que esses temas, quando a gente trata de sociedade, ainda mais hoje em dia que a gente tem questões políticas tão polarizadas, às vezes a gente costuma trazer para o campo da sociologia algumas batalhas que não deviam estar lá, né? Ou então, pelo menos, deixar de entender. Eu vi um comentário aqui passando, eu só queria que vocês me dessem um joinha se vocês estão ouvindo tanto o meu áudio quanto o do Will perfeito, gente, porque alguém falou que eu estava sem som, eu queria saber se é geral, por favor. Se vocês puderem dar aí um okzinho. Vamos ver aqui se o povo... Vamos ver as pessoas. Estamos dizendo que tá ok. Massa, ok, massa. Então, vamos logo começar aí com uma pedreira, né, Will? Você tem falado bastante nos teus canais e tem trazido muito pro teu dia a dia também uma questão que é do auxílio emergencial, né? Que vem sido muito debatido, muito discutido, muita gente tem direito e não sabe que tem direito ao auxílio, muita gente não tem direito e acha que tem. E eu queria que você começasse por aí, com o nosso bate-papo de hoje. Quem que tem direito a esse auxílio? Como que a gente pode descobrir se a gente está dentro dessa classe? Para quem é direcionado o auxílio emergencial, Will? Então, veja bem, as principais democracias do mundo tentam, há muito tempo, implantar uma coisa chamada renda básica. O que é a renda básica? É um valor que o Estado garante a todo cidadão, sem distinção de nenhum deles. Então é como se a gente tivesse uma renda de um valor que a gente não trabalha por ele, entre aspas, né? Porque é meio que um redirecionamento dos impostos para todos, de maneira igualitária. Precisou de uma crise mundial de saúde para que o nosso governo, o nosso Estado brasileiro entendesse a necessidade que existe das pessoas terem esse tipo de renda. Então aqui eu já faço um parêntese para que você que está assistindo a gente torça e, se puder, cobre o seu deputado, o seu senador, quem você puder, para que essa renda permaneça. Que não seja só para um momento de pandemia. Então, essa renda básica, esse auxílio emergencial, ele é direcionado às pessoas que são MEIs, que são os microempreendedores individuais, tem muita gente, né, hoje no mercado sendo MEI, trabalhadores informais e desempregados. Basicamente, essas pessoas têm direito. O Congresso Nacional tem tentado ampliar o rol de beneficiários desse auxílio. Estamos aí tentando agora, parece que estão tentando de cabeleireiros e taxistas, se eu não estou enganado, né? Mas ainda não temos resposta positiva sobre isso ainda. Mas basicamente é MEI, trabalhador informal e desempregado tem direito a receber. Aí tem outros critérios, por exemplo, na sua casa não pode ter, a sua família não pode ter uma renda per capita, ou seja, por cabeça, por pessoa, superior a meio salário mínimo, que é algo acima de R$500.
Você, a sua família, somada à renda de toda a sua família, não pode passar 3 salários mínimos, que é algo acima de uns 3.100 e poucos reais. Tá? Você não pode ter recebido em 2018 uma renda tributável no ano inteiro, tá? Acima de 28 mil e uns quebrados. Tá? Então, esses são os critérios assim, limitadores para quem deve receber e quem não deve, quem pode e quem não E, pode. pra, e só uma dica, Will, para quem não sabe exatamente onde que consegue esses dados, não sabe quanto que ganhou, quanto que deixa de ganhar, né? Tem muita gente que está nesse caso. Você consegue facilmente esses dados no imposto de renda, né? Na declaração do imposto de renda. Tem Isso, todas essas isso. informações lá, tanto renda per capita quanto os tributáveis, né? Isso. É que, na verdade, se você já declarou imposto de renda em 2019, que é referente a 2018, né? É bem provável que você tenha tido rendimentos tributáveis superiores a 28 mil. Não quer dizer que tenha, mas é bem provável, porque a maioria da população não faz declaração de imposto de renda porque é o famoso isento do imposto de renda, né? Sim, Porque sim, está abaixo. exato. E se tiver abaixo, você já automaticamente está incluído. A verdade é essa, né, Will? Se você não faz declaração porque está isento, você já está incluído. É verdade. É bem isso mesmo. E esses auxílios emergenciais, né, Will, na verdade, ele tem uma questão assim muito importante sobre a manutenção, né, do emprego e da renda da população brasileira. A gente sabe que hoje existe uma população que está em estado, né, digamos assim, crítico, muitas pessoas perdendo empregos, muitas pessoas que são autônomos e precisam de uma forma de compensação pelos dias de isolamento, pelos dias em que essas pessoas estão em casa. Então, assim, a gente tem uma visão também um pouco paternalista do Estado, né? Algumas pessoas que são contra, por exemplo, os auxílios, né? Tanto o auxílio emergencial, que agora está vindo muito à tona por conta da pandemia, quanto os auxílios, por exemplo, Bolsa Família, tem uma Bolsa Leite, se eu não me engano, né? Bolsa Pão e Leite, alguma coisa nesse sentido. Sempre quem fala mal, digamos assim, quem é contra esses auxílios governamentais, tem uma ideia de que a população que precisa disso, né, que ganha esses auxílios, espera sentado um auxílio do governo no lugar de produção, de produzir, né, de produzir renda, de produzir capital. E a gente sabe que, é claro, existem situações que realmente são assim, mas para a grande maioria não é. É questão de pessoas que estão, de fato, passando fome, né? Assim, e a gente não precisa ir muito longe. Eu, morando aqui em São Paulo agora, eu moro num local onde tem uma das maiores favelas aqui de São Paulo, bem próximo. E, assim, não é muito distante da minha casa, que pode ser considerado um bairro de classe média, mas não muito distante da minha casa tem gente que está morrendo de fome. E são as pessoas que precisam desses auxílios, né? Eu trago um dado aqui, na verdade, que eu até mandei para você outro momento, Will, que é uma pesquisa que saiu na Rede TV Web, falando que para erradicar a pobreza no Brasil seria necessário mais ou menos 10 bilhões por mês, 10 bilhões de reais por mês. Isso para erradicar a pobreza e durante algum tempo. Quando a gente fala de erradicação de pobreza, a gente está falando dessa pobreza extrema, né? A gente não está falando de uma pessoa que tem alguma renda e ela é uma pessoa pobre. A gente está falando de quem não tem renda ou quem passa fome de fato. E hoje, você tem os dados atualizados ou próximos, Will, de quanto que o governo está destinando a esse auxílio emergencial durante os próximos 3 meses, que eu sei que eles fixaram um valor por 3 meses, não é isso? Isso. É algo superior a 130 bilhões. 130 bilhões. Se a gente for ver, seria muito mais do que o suficiente para erradicar. Né? Se a gente fosse pensar nisso, pelo menos por 13 meses a gente conseguiria aí manter né, pelo que está sendo destinado hoje, durante 13 meses a gente conseguiria manter para essas pessoas que estão em situação de extrema pobreza. Mas uma das coisas que a gente consegue visualizar muito claro
é essa questão de como que o governo enxerga as pessoas que precisam desse auxílio, né, Will? Agora a gente vai entrar até num ponto bem crítico, e eu acho que é o ponto mais chave da nossa live hoje, que é trazer um pouco isso para uma outra realidade. Não só a realidade de quem hoje está na pandemia, está sem renda ou que está perdendo emprego, mas é a realidade de quem já vive há muito tempo nessa situação de pandemia, né? Que a gente pode aqui colocar. Uhum. Quem são essas pessoas, Will? Quem é que vive na pandemia no Brasil hoje e não é por conta do Covid-19? Que vive há muitos anos já, né? Sim. Bom, a gente pode começar pelos negros, que são a maioria da população brasileira, né? A gente pode falar dos nordestinos, a gente pode falar das mulheres, das domésticas, né? Você vê que a lei das domésticas, que trouxe benefícios às domésticas, não tem 10 anos. Há quantos anos existem domésticas no Brasil? Né? Então é de se pensar. Há muito tempo, as domésticas, a minha mãe é empregada doméstica. Minha mãe começou a receber fundo de garantia não tem 5 anos. Uhum. Entende? Então, assim, são realidades, são problemas sociais que envolvem a maior parte da nossa população. Quer ver um exemplo disso, de que não existe uma ideia do que está acontecendo? O presidente da Caixa Econômica disse que ficou surpreso com a quantidade de pedidos. Olha só, eu fiz uma colinha aqui, 96 milhões de pessoas se candidataram. O Brasil tem 212 milhões, digamos assim, de habitantes. Uhum. 96 milhões, ou seja, quase metade Quase metade da população. da população se candidatou ao benefício do auxílio emergencial. Uhum. 50 milhões já receberam a primeira parcela. Quase 27 metade. milhões, 25%. 27 milhões foram consideradas inelegíveis. E o restante vai ter que refazer o cadastro. Uhum. Né? Algo próximo aí de 3 milhões terá de refazer o cadastro. Né? Então, assim, existe uma realidade de pobreza perto de nós que alguns patamares da sociedade não têm noção. Né? Quando a gente fala que existem mais de 13 milhões de desempregados, 20 e tantos milhões de informalidade, a ficha caiu. Uhum. E foi num momento cruel da nossa história, né, e da história da humanidade. Então, assim, já existe uma necessidade, independentemente da pandemia, e Uhum. que eu, infelizmente, tenho que dizer aqui, permanecerá depois da pandemia. Porque nós Sim. temos convicção, muita esperança de que isso vai passar, as coisas vão começar a serem retomadas, só que com os abalos que a economia sofre, por conta de tudo que está acontecendo, é, é uma, é uma, é uma escalada, né? Então, começa lá de cima e vem derrubando, e Sim. a ponta mais fraca é a que mais sofre, que são os pobres, né? Sim. Sim, com certeza. Sobre esses dados que você trouxe aí, Will, tem uma questão também quando a gente fala sobre os inelegíveis, não são as Uhum. pessoas que, obviamente, têm direito a isso. São as pessoas que tentam se aproveitar desse momento, né, que a gente sabe que tem muitas, e que tentam conquistar o seu, né, lugar ao sol aí nesses direitos garantidos. A gente até teve um caso essa semana, né, que ficou bem famoso, bem conhecido, foi bastante comentado, que foi o caso de vários militares da ativa, né, pensionistas, enfim. Se eu não me engano, acabei de abrir o portal UOL, 73 mil militares receberam esse auxílio emergencial de R$ 600. E isso gerou um impacto de 14 milhões. 14, não, exatamente, 14 milhões dentro desse valor aí que a gente consideraria elegível, né, para o mês, digamos assim, para dentro dessas cifras que a gente conversou, né? Que inclusive já foi informado ontem pelo TCU que vai ter que ser devolvido, tudo mais, então eles vão ter que ressarcir, né, o erário sobre esses valores, mas enfim, é uma clara situação dessas que estão aí entre os 27 milhões que foram recusados, né, por alguma forma foram recusados e esses também teriam que ter sido recusados, né, enfim, não cabe a gente o juízo do porquê que não foi recusado. Mas dentro dessas questões que você fala, de que nós
temos hoje essa situação do auxílio, mas que muito provavelmente depois da pandemia a gente vai permanecer com essa situação de necessitar de um auxílio, pessoas que vão continuar precisando de auxílios, eu trago também novamente que essa não restituição, mas esse auxílio governamental está plenamente previsto na nossa Constituição Federal, né, artigo 8, que é o das garantias e direitos, né, Will? Você pode até me corrigir se eu estiver falando besteira aqui, viu? Que eu não quero falar besteira ao vivo, não. Só Uhum. quando não estiver sendo gravado. Então, assim, a gente fala, a gente tem claramente na nossa Constituição, né, que fala que é dever do Estado garantir a todos uma qualidade de Deixa vida. eu só enfatizar uma coisa. Gente, Claro, prestem bem atenção. Não é um favor, é dever do Estado. dever. Isso quer dizer que o Estado só é Estado quando ele cumpre com esse dever. Quando ele não cumpre com esse dever, ele não é Estado. É qualquer coisa menos Sim. Estado. Então, está na Constituição isso, é dever do Estado. E um parêntese muito importante aqui para vocês é o seguinte: se você souber alguém que está recebendo indevidamente o auxílio emergencial, o que é receber indevidamente? Uma pessoa que tem uma renda considerável acima dos critérios da lei. Estão perguntando se eu sou do PSDB. Não sou, não. Não. Eu não sou afiliado a partido nenhum, amigo. Mas assim, como é que você pode denunciar quem você sabe se está recebendo devido ou indevidamente? 111 121, tá? E o denuncia.br. Você pode denunciar quem está recebendo irregular. Tem gente falando assim, eu fiz um vídeo falando sobre isso, e as pessoas falam, isso não vai dar nada, quem recebe irregularmente não vai dar nada. Gente, tem muita gente que recebe seguro-desemprego que não deveria receber, e um dia recebe uma notificação da Receita Federal pedindo a restituição desses valores com juros e correção monetária. Então não se engane, pode demorar, mas logo logo a Receita cruza os dados e quem recebeu indevidamente vai ter de pagar e devolver aos cofres públicos. Exatamente. Só para deixar bem claro, gente, porque no comecinho eu falei sobre essa questão da polarização política, né? Então, assim, eu e o Will, a gente não está hoje com objetivo nenhum de defender lado A ou lado B. Eu citei o caso dos militares porque é um caso que foi amplamente divulgado e ontem teve a decisão do TCU. E, assim, o que nós vamos colocar aqui são fatos amplamente divulgados, enfim, e questões de direito mesmo. Nenhuma questão partidária, político e pessoal também, né? Então, eu acho que a gente pode até não entrar por esse caminho, porque gera discussões desnecessárias entre vocês mesmos que estão assistindo, gera discussões desnecessárias, enfim, não é o objetivo da live. E eu Você me concordo perguntou, plenamente. Uhum. desculpa, você me Claro, perguntou pode falar. sobre o que se quer alcançar proporcionando essa renda para a população. Você Sim. mencionou o artigo 8º, mas o artigo 3º da Constituição também fala assim, gente, preste bem atenção, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Isso é o artigo 3º da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o objetivo da República Federativa do Brasil. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Olha, isso é o objetivo da República. Se não estamos cumprindo, isso aqui é qualquer coisa menos uma república. Né? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º da Constituição Federal, que foi promulgado em 1988, ou seja, há 31 anos e meio, porque foi em outubro, há 31 anos e meio, a gente está buscando esses objetivos. Aí fica a pergunta, temos alcançado? O que falta para alcançar, né? Precisamos alcançar. Com certeza. E esses auxílios têm esse objetivo. Sim. Todos eles, né, Will? Como a gente já falou Sim. aqui, não apenas o auxílio emergencial de agora, por conta do Covid. Tem até uma pergunta aqui que fizeram, que passou aqui pela minha tela. Eu acho até interessante para a gente já fazer ela agora, porque ela é bem relevante. Uma pessoa chamada, eu acho que CWeb43,
é esse o nome dela aqui. Uhum. Ele fala assim, ó, ele ou ela, né, não dá para saber quem é. Temos muitos brasileiros que vivem no anonimato e não possuem RG nem CPF. Aí a gente está falando especificamente pessoas de campo, pessoas em situação de vulnerabilidade de rua, pessoas que por diversos motivos não têm acesso ao Estado, né, aos equipamentos do Estado. O que fazer para essas pessoas, no caso dessas pessoas, Will, que não têm acesso aos equipamentos estatais e só para descomplicar um pouquinho o linguajar também, né? Equipamentos, pessoal, são órgãos, tá? Órgãos ou qualquer tipo de instituição pública que possa emitir qualquer tipo possa realizar qualquer tipo de ação por parte do Estado, tá? O que fazer, Will, no caso dessas pessoas? Existe alguma situação já prevista hoje para elas? Algum mutirão, alguma coisa nesse sentido? Vamos lá. Primeiro assim, um dos erros do auxílio emergencial, das ausências, né, da falha, foi não investir no CRAS. O que são os CRAS? Os CRAS são a assistência social alcançando o mais próximo da gente. Então, próximo de você, se você está em São Paulo, ou qualquer outra cidade aqui da Grande São Paulo, deve ter algum CRAS ou algum órgão onde a assistência social chega perto da população. É importante dizer, assistência social e previdência social são dois órgãos importantíssimos, né? Fazem parte dos ministérios, inclusive hoje obedece ao Ministério aí da Cidadania e da Economia. Então, são órgãos importantíssimos para que haja redução da desigualdade. Se tivesse havido um melhor apoio dos CRAS nesse sentido, as coisas teriam sido muito melhor para os moradores, para o pessoal que está em situação de rua, né, esse morador de rua, e o pessoal do campo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês devem ter ouvido falar sobre um cadastro chamado CadÚnico, que é o Cadastro Único. O Cadastro Único é feito nos CRAS. Então, vejam, o CRAS tem a possibilidade de alcançar as pessoas mais pobres, porque estão no Cadastro Único as pessoas mais pobres do país. Então, o erro foi não investir nos CRAS, né? Agora, uma coisa importante, por exemplo, eu preciso ressaltar aqui um trabalho belíssimo que o padre Júlio Lancelotti está fazendo em São Paulo, que é cadastrando pessoas em situação de rua nas igrejas. Fantástico. Chamou voluntários, colocou computadores, manteve a distância ali, e a pessoa, morador de rua, vinha, né, mais próximo assim e fazia o cadastro ali no sistema para ele. Aí você diz assim, mas e quem não tem esse acesso, né, quem não tem nem CPF nem RG? O judiciário tem determinado que o Estado tem de facilitar o recebimento do auxílio sem pedir RG e CPF das pessoas. Na verdade, sem exigir, sem colocar que isso seja um obstáculo. É assim, ó, a emergência é maior do que a burocracia. Entende? Então, o que eu recomendaria fazer para essas pessoas que não têm RG nem CPF é que procure a Caixa Econômica mais próxima, tá? E se for o caso, faça o CPF nos Correios. Os Correios estão abertos e é possível fazer CPF nos Correios, rapidamente. Né? É um jeito de você conseguir ter uma documentação necessária aí. E você falando sobre o padre Júlio Lancelotti, eu particularmente eu acompanho muito o trabalho dele, né? E a gente reforça também a questão das ONGs e outras fundações e a importância dessas pessoas. Eu vejo muita gente aqui na live agora perguntando, mas como fazer para essas pessoas serem alcançadas? A gente sabe que o governo não chega a todas elas. Realmente não chega, gente. É uma realidade muito dura. O Brasil é um país de dimensões oceânicas, né? Vai de um lado ao outro da América do Sul, praticamente. E, assim, é muita gente que fica no anonimato. E é por isso que a gente precisa, sim, reforçar o trabalho das ONGs, das fundações, de outras organizações também que trabalham nesse sentido de atingir onde o governo não vai. A gente sabe que o governo não vai a todos os cantos. Né? E é muito importante que a gente apoie, que a gente divulgue, que a gente, quando possível, que a gente faça parte
dessas organizações, de forma que essa nossa preocupação, quando é a minha preocupação, mais a preocupação do Will, mais a preocupação do Padre Júlio, mais de outra pessoa, ela vai juntando e vai conseguindo atingir pessoas inatingíveis, né? Podemos dizer assim. E é bem importante salientar mesmo esses trabalhos das pessoas que são anônimas, né, Will? Tem muita gente trabalhando. Verdade. A gente tem visto assim, diariamente é um amigo, é uma pessoa que chega, que às vezes não participa de organização nenhuma. E está chegando pedindo comida para doação, está chegando pedindo dinheiro, está fazendo Verdade. aquele trabalho para distribuição de renda, né? Sim, As boa. pessoas começaram a fazer uma distribuição de renda anonimamente, né? Eu acho que não existe uma pessoa que está participando dessa live agora ou vendo que ainda não foi atingido por essa redistribuição de renda. E eu puxo esse gancho para trazer outro assunto, uma continuação desse assunto que vai um pouquinho mais a fundo, Will. A gente tem um país extremamente desigual, grande, com desigualdades das mais diversas. Nós temos desde a população que passa por favelização, mas que não necessariamente ela passa fome, né? Porque tem muita gente que mora na favela, que não é uma pessoa que passe fome, inclusive vive bem, vive dentro dos padrões de um local assim, ela vive bem. Até aquelas pessoas que sofrem, por exemplo, com problema de saneamento básico nos bairros onde moram, por problemas de falta de auxílio dos equipamentos do Estado, como é o caso, por exemplo, das pessoas que não têm auxílio do Estado no sentido de ter uma escola pública próxima, de ter um posto de saúde próximo, até os casos extremos, que aí a gente tem as pessoas que não têm, que é a desigualdade alimentar, né? O termo é esse, a desigualdade alimentar, que são aquelas pessoas que realmente passam fome, não têm o mínimo, de acordo com a OMS, Will, o mínimo para não considerar uma pessoa em situação de vulnerabilidade alimentar é uma pessoa que tem como consumir pelo menos 1.700 calorias por dia. Gente, um hambúrguer do Burger King são 2.000 calorias. Então, assim, imagina uma pessoa que não consome 1.700 calorias por dia. A situação que vive uma pessoa dessa. Então, assim, a gente vai puxar esse gancho entrando ainda mais na questão dos direitos humanos. Quando eu tenho um bairro, uma cidade, um local, uma rua, onde os equipamentos públicos não funcionam, onde eu estou dentro de uma das 7 maiores causas, digamos assim, de desigualdade, de distribuição de renda, né, que a gente tem alguns órgãos, enfim, que trabalham com isso e categorizam essas maiores tipificações, né, de desigualdades. Quando eu tenho isso, eu vejo o quanto o Estado falhou. E o que a gente poderia fazer no sentido de nós, pessoas físicas, para reparar isso? Tem alguma forma, Will, que você enxergue, não apenas como o Estado reparar, né? Que o Estado reparar a gente já sabe, o Estado tem que injetar dinheiro. Injetar o mínimo de infraestrutura, que a gente também não vê, e que a gente não vê na maioria das vezes, né? Você acha que a gente, como pessoa física, tem alguma forma, Will, de fazer essa reparação também? Olha, primeira coisa assim que eu acho que precisa ficar claro para muita gente é que direitos humanos não dá para ser humano e ser contra direitos humanos. Aí você me diz assim, mas o que é direitos humanos então? Bom, direito à vida, direito à educação, direito à saúde pública, universal, ou seja, para todos e todas. Isso tudo é direito humano. Não tem como ser contra isso, né? Então, assim, partindo desse princípio, nós, enquanto cidadãos e indivíduos, temos alguma maneira de contribuir. Por exemplo, qual a formação ou que já tem ou que terá quem está nos assistindo? Como que ela vai poder contribuir? Bom, um assistente social pode contribuir com o trabalho de assistente social, né? Uma enfermeira pode contribuir com o trabalho na enfermagem. E agora, então, está muito mais clara a importância, né? Está muito claro para nós a importância do pessoal que trabalha na área de saúde, né? O pessoal das UBS, dos postos de saúde, que são tão maltratados, né, Ingrid? Tão maltratados, tão mal vistos, né? E nesse momento são as pessoas que estão salvando vidas na periferia. Porque os hospitais estão abarrotados de gente
para N situações, mas se não são as UBSs e os postos de saúde que fazem a letreagem, o primeiro atendimento e etc., nós já teríamos explodido isso aqui há muito tempo, né, de gente enferma. Então, assim, eu penso que individualmente, é pensar como eu posso contribuir como cidadão, como profissional, a partir da minha profissão. Né? E eu tenho convicção de que, por exemplo, eu como advogado tenho obrigação de devolver para o Estado e para as pessoas aquilo que o Estado me deu. Eu entrei na faculdade, fui bolsista do ProUni, então eu tenho obrigação de devolver. E eu devolvo com gosto. Por isso que eu vou dar palestra para pessoas da periferia, dou palestras em escolas, tudo gratuitamente, porque assim, não é o que você está ganhando para estar aqui. Eu já ganhei, entende? O Estado bancou para mim a boa parte da minha faculdade, como bolsista do ProUni. Então eu estou devolvendo ao Estado. Tem que ser assim. Maneiras pelas quais eu posso devolver ao Estado e às pessoas, né? Obviamente, porque quando eu falo Estado, não confundo o Estado com o governo, gente. Estado é uma coisa, governo é outra. Quando eu digo Estado, são os impostos que vocês pagam, que todos nós pagamos, e que esses impostos ajudam a custear bolsas de pesquisa, bolsas de universidade do ProUni, financiamento do FIES, etc. Né? Então, é a maneira que eu penso pela qual eu posso ajudar, devolvendo dessa maneira, contribuindo, fazendo a minha parte no sentido de que eu levar conhecimento simples para as pessoas, né? Simplificado. É o jeito que eu posso, fazendo um atendimento pro bono, que a gente chama na advocacia, que é sem receber, atendendo. Olha, tem uma coisa muito curiosa. Eu estou recebendo mensagem no WhatsApp do Brasil inteiro, por causa do canal, né? E as pessoas entram no meu blog e lá tem o meu WhatsApp. Então chega a mensagem assim, e você percebe que existem pessoas de diversas culturas e formação no país, e o quão existe de fato o que nós chamamos do Brasil profundo. Né? Então, assim, a pessoa me manda mensagem assim, olha, me desculpe te incomodar com essa pergunta, mas você pode me dizer, agora eu cadastrei tal coisa, como é que eu pego o código tal para ir na Caixa Econômica ver se meu auxílio já está disponibilizado? A primeira coisa que eu respondo é, não me peça desculpas. Eu estou à disposição, é o mínimo que eu posso fazer como cidadão. Afinal de contas, eu sou brasileiro, e isso sim é ser patriota. É me preocupar com o bem das pessoas que estão à minha volta, né? E aí eu acho que é essa maneira pela qual a gente pode ajudar e pode redistribuir o nosso conhecimento, a nossa renda, né? Sendo voluntário e etc. Eu concordo e reforço o que você falou. Eu também aliás, sou ainda, né, beneficiária do FIES. Apesar de já fazer quase 10 anos que eu fiz a minha primeira graduação, ainda tenho FIES, né, pagando aí o meu FIES Minha Vida, né? Mas, assim, como beneficiária eu também me vejo, aliás, eu fui beneficiária de não fui beneficiária desses auxílios emergenciais ou outros tipos de auxílio, mas auxílio para educação e para moradia eu fui. E, assim, é muito importante isso que você falou, Will, da gente se ver. A gente se vê com duas situações. Uma é a situação de que a gente tem, sim, a obrigação de exigir que o Estado faça parte dele, porque nós todos pagamos impostos. E os nossos impostos é quem financiam tudo nesse país. A gente tem que ter essa consciência. Eu sou administradora pública por formação, né? Então, assim, é uma linguagem e algo que eu realmente reforço sempre que eu posso. É uma obrigação nossa exigir que o Estado nos devolva o que a gente faz por ele também. E a segunda coisa, que é a obrigação nossa, e eu acho que essa é a palavra-chave desse momento, ter empatia pela situação das pessoas que não podem estar na nossa situação. Sabe, você como advogado, eu como administradora pública e educadora, a gente tem muito a devolver também pro social, né? A gente tem muito a devolver pro social. E às vezes eu acho que, assim como eu, você também deve ficar com esse sentimento que a gente não faz o que a gente ainda poderia fazer, que a gente poderia produzir mais, né? E assim, é bem importante você falar sobre isso. Inclusive eu vi alguém aí comentando que a gente vive um momento de necropolítica. Eu não sei se eu chamaria de necropolítica, né? Porque aí a gente entra por uma questão muito específica dessa polarização politizada que eu não quero tocar nela. Mas, assim, que essa pessoa também comentou, aí nós vemos a importância da inclusão das políticas sociais. E é esse o momento, gente. Política social agora é o momento em que a gente, quando falava de direitos humanos, a gente fala muito direitos humanos com aquele bordão, né? Direitos humanos para humanos direitos. Não, não é direitos humanos para humanos direitos, é direitos humanos para humanos.
para todos, inclusive. E a gente não está falando aqui sobre população carcerária, só para deixar bem claro. Nós estamos falando também para a população carcerária, mas Sim, sim. não é o limite. Existem muitas outras coisas que a gente pode fazer e muitas outras coisas que a gente tem que exigir que seja feito pelo Estado. E eu queria entrar ainda mais fundo, porque eu me liguei ontem, quando a gente estava, antes de falar com as pessoas com quem eu vou fazer as lives, a gente sempre faz um meio de campo para deixar tudo azeitado, né, Will, do que vai ser tratado, como que a gente pode se preparar, trazer dados para vocês e tudo mais. E ontem, depois que eu mandei tudo para o Will para a gente conversar hoje e tal, eu vi que ontem era o dia da abolição, né? 13 de maio, a abolição da escravatura. E eu vou aproveitar, porque a gente já está com 40 minutos de live, por incrível que pareça, Eita. eu vou aproveitar para entrar no momento final dela com um assunto que eu realmente gostaria de tocar com você, Will, porque eu sei da sua militância também enquanto negro, eu sei da sua militância junto à população negra, né? E eu queria, mais do que pedir para você as suas opiniões, mas te pedir também, humildemente, para você me ensinar se eu estiver falando alguma coisa errada. Nós hoje temos uma situação que é o seguinte, inclusive refletindo sobre isso, eu vi que não é uma situação do Brasil, é uma situação meio mundo. Nós temos uma situação onde a maior parte das pessoas que precisam de auxílios ou de algum tipo de benefício monetário do governo são negras. E nós temos uma situação ainda mais grave. A maior parte da favela, né, da favelização que a gente chama, é negra. A maior parte das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade é negra. E nós temos uma situação que ontem foi o momento da abolição da escravatura, né, vários anos aí de abolição, desde 1888, não é isso? A Isso. assinatura da Lei Áurea. Que, na verdade, só a título de esclarecimento, gente, não houve uma abolição. Já vínhamos com movimentos de revolta e vários movimentos de resistência das lideranças negras e escravas, né, Will? Você pode até me corrigir se eu estiver errada. Uhum. Eu vou só introduzir um pouco isso, porque eu vou chegar, eu sou um pouco prolixa, mas eu vou chegar onde eu quero chegar. É mal de professor, Will. A gente primeiro fala tudo que a gente quer falar, depois a gente faz a pergunta. Tá bom. Só para contextualizar um pouco, pessoal, para quem nunca quis pesquisar ou para quem realmente não teve, né? Porque eu, enquanto branca, eu aprendi na escola que Princesa Isabel era uma fada sensata e que ela trouxe pra gente a abolição e que no dia, principalmente nas telas da Globo também, né? No dia que a Lei Áurea foi assinada, todos os negros saem lá das senzalas felizes da vida porque estão sendo liberados, né? Libertados, aliás. E não foi bem assim que aconteceu. Nós vivíamos um momento em 1888 já de revolução industrial, onde essa revolução industrial precisava de pessoas para trabalhar e foi um movimento muito mais político do que social. Precisamos de pessoa para trabalhar nas novas fábricas, do que está vindo de novidade lá de fora. Na época, a Inglaterra era o país mandatário, né, da economia mundial. E nós precisamos de pessoas para produzir, mas também precisamos para pessoas de porte, né, de poder econômico para comprar. E só quem era rico naquela época não daria conta de comprar tudo o que fosse produzido. Por sinal, eles eram os donos, eles não iam comprar deles mesmos, né? E por esse motivo houve essa abolição da escravatura, houve a liberação dos negros escravos, mas essas pessoas, o que antes seria uma liberação, né, dessas pessoas, com um mínimo de pedaço de terra e um mínimo de reparação monetária do Estado, não ocorreu. Isso não ocorreu e essas pessoas simplesmente, do dia para a noite, se viram na situação de, ok, vocês são livres, podem ir para a rua, mas vocês vão morar onde? Vocês vão trabalhar onde? Não se tinha isso. E isso vem com essa dívida histórica irreparável, ao meu ver, que é de negros serem a maior parte das pessoas que precisam desses benefícios, a maior parte das pessoas na favela,
e a maior parte das pessoas que sofrem num momento como esse, momento de pandemia, momento de isolamento, onde nós não temos a economia girando. Na sua concepção, Will, esses auxílios que a gente vê por aí, é uma forma dessa reparação ou muito longe disso? É só uma forma de calar a boca? Gente, como eu disse, sou advogado há 6 anos, mas estou na advocacia desde os 15 anos. Sabe quantos juízes negros eu já vi em toda a minha vida, toda a minha profissão? Um só. Eu não estou exagerando, não. Um juiz negro. Um juiz negro. E foi tão impactante ver aquele juiz negro que no dia que eu o conheci, acabou a audiência, eu tive que encostar perto dele e dizer, eu estou emocionado, porque em toda a minha vida, são poucos anos de vida, mas em toda a minha vida de advocacia, é a primeira vez que eu vejo um juiz negro. Aí, ele me respondeu assim, é porque você não convive com quem eu convivo. E eu tenho muito mais anos que você de vida, e sei que eu sou quase que raridade entre os juízes. Então, assim, existe realmente uma dívida. São 300 anos de escravidão e o último país a abolir a escravidão ou deixar de apresentar a escravidão tão escancaradamente. O último país. Né? Então, assim, existem consequências que vão perdurar por muito tempo. Muito tempo. Então, assim, eu acredito que a maneira de reparar é possibilitar para a população que teve os seus antecedentes, aí, os seus ancestrais, melhor dizendo, escravizados, a melhor maneira de reparar é através da educação e de uma melhor estrutura de vida, no sentido de olhar para a periferia e perceber que dali existem seres humanos e que dali pode sair muitos bons profissionais. Então é fazer com que o Senai, o SESI, fazer com que as faculdades, fazer com que, públicas e particulares, fazer com que os cursos técnicos estejam cada vez mais próximos da periferia, porque, gente, estudar é apaixonante. Eu acredito que todos vocês que estão aqui assistindo a gente concordam comigo. Estudar uma coisa que você gosta, então, matéria que você gosta, é apaixonante. Você para de ler, para de estudar e fala, nossa, que coisa incrível, preciso compartilhar, né? Então, eu acredito que isso é muito mais fascinante que o crime. Entende? Eu acredito que a educação, que o conhecimento é muito mais fascinante que o crime. E essa é a palavra de todas as pessoas que estão, da maioria das pessoas que estão presas, digamos assim. Se eu pudesse voltar atrás, ter estudado, ter me formado, eu teria voltado. Mesmo que seja um arrependimento moral de ter feito a mãe dele sofrer, sabe? Porque o preso está lá, mas a mãe dele está aqui do lado de fora sofrendo, a família dele está aqui do lado de fora sofrendo. Entende? Então eles sempre falam assim, se eu tivesse cabeça no lugar, eu tinha estudado, não tinha cabulado, não tinha repetido tantos anos, né? E tinha levado a sério a coisa. Então assim, eu acredito que educação, saúde e emprego são maneiras de reparar essa dívida enorme que existe com a maioria da população brasileira. Legal, Will. Eu particularmente eu gosto muito de conversar com pessoas que são da militância porque a gente consegue desmistificar, a gente consegue facilitar o entendimento e a gente vê que assim, eu vi alguém falando sobre racismo estrutural. Isso existe, é real, não é um conto de fadas. E eu vi até alguém me corrigindo, você não é branca? Gente, eu sou branca. Eu sou branco, isso, tá? E ao falar que a gente não é branco, que a população brasileira é mestiça, a gente está só reproduzindo uma fala racista. Da mesma forma que se o Will chegasse e falar, eu não sou negro, eu sou uma pessoa mestiça, eu acho que seria bem ofensivo também para ele. Não é o meu lugar de fala e eu também não quero... Quer um exemplo disso? Por exemplo, eu sempre cortei o cabelo careca. Porque eu tinha vergonha do meu cabelo, porque meu cabelo era bagunçado, não conseguia organizar o cabelo. Né? Até um dia que eu parei para pensar e pensei assim, por que eu faço isso? Não, o cabelo negro é bonito. Né? E aí eu comecei a deixar o cabelo crescer, comecei a arrumar o cabelo e a autoestima da gente muda, só que assim,
para pessoas que estão acostumadas com cabelo liso, com cabelo da novela, da capa da revista, né? Que são pessoas brancas, é bonito, é interessante e tal. Não estou dizendo Sim. que é feio, é bonito mesmo, realmente é bonito. Uhum. Mas para o negro ter essa consciência de que esse cabelo aqui é bonito, né? De que isso aqui é elegante, demora um Sim. pouco. Demora um pouco. Sim. Ele é ensinado desde sempre o eurocêntrico, né? Tudo que É, é branco, loiro e eurocêntrico é bom. E que o que é negro é sempre assimilado como uma sim. coisa ruim. Tem uma pergunta bem capciosa que eu sei mais ou menos o que você vai falar, o Will vai responder, mas eu vou perguntar mesmo assim, tá? O Marcelo Andrade pergunta o seguinte: Will, você conhece o Djonga? Djonga? Jonga? Não sei exatamente. É um cantor, né? Eu só sei Uhum, que é isso. isso. Tem um trecho de uma música dele que fala fogo nos racistas. O que você defende Então, sobre isso? gente, eu entendo quando falam isso, mas eu sou cristão, sabe? Então, eu não consigo. Eu entendo, sei da indignação, sei da revolta, mas eu sou militante da causa negra, mas como cristão, eu só falo assim brincando, sabe? Mas como cristão, é difícil para eu concordar com isso. Não estou dizendo que quem fala está errado, tá? Por favor. Eu só não Sim. reproduzo. Quando eu falo brincando com algumas pessoas, mas não consigo. Não consigo. A partir do meu lugar de fala enquanto cristão, a partir do ponto de vista cristão. Não consigo. Então, Eu sabia que você ia responder algo nesse sentido, é. que ia ser muito, muito Veja, parecido com isso, assim. eu entendo com a indignação de quem fala, não estou aqui de jeito nenhum menosprezando, nem vou falar, tá errado, não sei o quê. Eu não consigo. Porque tenho a minha consciência, a minha proposta de vida, o meu entendimento do mundo de uma outra perspectiva. Sim, com certeza. E, inclusive, essas liberdades religiosas, liberdade de identidade também, Direitos humanos. todas fazem parte dos direitos Dos humanos, direitos né? humanos. Tudo Isso aí. faz parte dos direitos humanos, Will. É, é bem bacana poder trocar essa ideia com você. Você é do seu lugar de fala de um homem negro que vive uma realidade de subúrbio, né, Will, na Uhum. parte onde você mora. Eu moro em E Diadema. do meu lugar de fala também, e assim, nós dois, eu acho que equiparados, somos duas pessoas que tivemos acesso, independente de quais vias, tivemos acesso à educação, ao nível superior, tivemos acesso a equipamentos públicos que a grande maioria da população não tem. E eu concordo sim com alguém que falou aí, subiu a informaçãozinha. Ninguém é melhor para falar sobre racismo do que quem instaurou. Acho que é uma forma de ver muito eficaz, sim. Ninguém melhor para criticar o racismo do que nós também que instauramos ele. Eu faço parte dessa galera que instaurou o racismo quanto mulher branca. E ninguém melhor também do que a pessoa negra que vive na pele os conceitos e os preconceitos instaurados pelo racismo estrutural, o racismo organizacional, do que uma pessoa negra também, que é quem mais sofre, né? Quantas Posso vezes fazer a uma gente... recomendação? Com certeza. Por favor, gente, vocês estão assistindo a gente, que assistirão depois, não sei se vai ficar aí gravada a live, leiam Escravidão do Laurentino Gomes. Eu duvido você não mudar a sua ideia sobre racismo no Brasil. O que fizeram com os negros, não é sendo exagerado aqui não, gente, mas eu li esse livro sangrando por dentro. Leiam, Eu vou leiam, por pegar, favor. eu vou pedir licença 30 segundos só para eu levantar aqui rapidinho. Tá bom. Porque eu sou uma exibida com livros, entendeu? Eu gosto de exibir. Eu sou muito exibida. Quem tiver oportunidade, é um livro que não é tão acessível, ele não foi tão publicado, assim, no sentido de atingir o grande público, é mais para quem realmente precisa por algum sentido de acadêmico mesmo, de pesquisa. Mas leiam esse livro, chamado Racismo à Brasileira, do Martiniano José da Silva. É um livro que você se arrepia a cada momento que você vai lendo, a cada página. É muito didático
e vai informando pra gente, assim, a cada página, onde que nasce o racismo no Brasil e como que o racismo se constitui hoje no Brasil. E quando a gente fala associando coisas negras ou pretas a coisas ruins, né? Gente, a partir do momento que você começa a estudar sobre racismo, você começa a ver que você é tão racista, inclusive o próprio negro é tão racista com ele mesmo, com as questões dele, e a gente começa a ter essa consciência. Eu acho que depois da empatia, eu acho que a segunda palavra de ordem é consciência, conscientização. A gente procurar entender que a gente não tem esse lugar de fala definido, que a gente precisa sim estudar, precisa pesquisar sobre as coisas, como elas se desenvolvem, como elas se desenrolam, e como que a gente repete hoje muita fala que não devia ser mais repetida, que já devia estar fora do nosso contexto atual, sabe? Totalmente Verdade, fora. boa. O nome do livro, só para Mas, falar, estão pedindo aqui, aham. é Escravidão, do Laurentino Gomes. E o E o meu, né? daqui, o Porque são dois Racismo, livros. Racismo Brasileira. É um livro fantástico. Esse seu livro eu já ouvi falar, mas eu nunca li. Realmente. é novo. O Laurentino lançou no ano passado, é uma Ok. trilogia. Essa trilogia, esse primeiro volume fala sobre o início do comércio de escravos. Os Uhum. negros, olha gente, muitos povos foram escravizados, mas o único povo que foi comercialmente escravizado são os negros. Uhum. Era objeto. Isso a gente aprende com o Laurentino Gomes. E a primeira trilogia dele, ele vai do comércio, do início, do primeiro mercado de escravos, a Zumbi do Palmares. E aí são 3 livros até hoje. Vai chegar nos dias de hoje para falar sobre escravidão. Vale muito a pena. E você falando sobre isso, sobre a comercialização, eu lembrei agora de um ditado que a gente fala, brincando, que a gente não tem noção de onde que vem, que é a questão do cavalo dado não se olha os dentes. É, sim, sim, sim. Muitos, os negros que eram comercializados, né, que eram vendidos e tudo mais, a primeira coisa que olhavam neles, além, claro, do Eram os porte dentes. físico, eram os dentes, para saber se eles tinham bons Verdade. dentes e boa saúde, né? Verdade. Will, meu amigo, eu só posso te agradecer. Eu acho que pelos retornos aí que a gente está tendo nos comentários foi muito mais do que positivo. Que bom. Foi muito engrandecedor para mim, muito engrandecedor que você tenha participado com a gente hoje. É sempre ótimo contar com você. Em nome dos alunos da Unip, no meu próprio nome, eu agradeço muito pela sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. A gente fechou o cronômetro aí às 20 horas, 1 hora de live exatamente. E eu queria deixar o espaço agora para você fazer suas considerações finais, divulgar aí as suas redes, que a gente também vai colocar depois nos comentários da live, mas seria bacana você comentar também. Legal. Ó, antes de mais nada, muito obrigado. Sou muito grato à vida e a Deus pela pessoa que você é, né? No que você Obrigada. acredita, a amiga que eu sou, por isso. As minhas redes, vamos lá, rapidamente. Aqui no Instagram, ADV Will Carvalho com 2 L's. No Facebook, ADV Will Carvalho com 2 L's. No YouTube, meu canal, que eu acabei de lançar, Advogado William Carvalho. E a ideia é sempre essa, gente, simplificar. Você que está assistindo a gente, estou vendo que tem clientes, meus empresários aqui assistindo também. Tanto você empresário, quanto você empregado, quanto você consumidor, quanto você pai, mãe de família, aposentado, beneficiário, quanto mais consciente você estiver dos seus direitos, quanto mais claro estiver para você, melhor cidadão você será. Esse é o meu lema. Muito Com obrigado, certeza. gente. Obrigada, Will. Gente, então vamos encerrando por aqui essa live. Muito obrigada a todos que participaram dela Você e vai deixar nos vemos gravado na aí? próxima. Vou deixar gravado. Te mando. Tá bom. É pra gente publicar. Valeu. Beijos, Tchau, tchau, até mais, gente. gente. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.